Muito bem, abra sua Bíblia para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E a verdade bíblica que eu quero destacar aqui hoje à noite é: Deus escolhe aqueles que não podem, não possuem nada, absolutamente nada, do que se gloriar diante de Deus. 1 Coríntios 1, 26, Paulo diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você já prestou atenção quando alguém está oferecendo algum tipo de vaga? Pode ser uma escola que tem vaga para bolsistas, pode ser uma empresa que tem vaga para algum tipo de pessoa. E geralmente eles têm alguns requisitos. Se a pessoa preenche os requisitos, ela acaba ganhando aquela vaga. Pode ser se ela tem boas referências pessoais. Elas pedem alguns nomes pelos quais eles consultarão. Pode ser pelo próprio currículo que a pessoa tem, suas experiências de trabalho, suas atividades extras, capacidade criativa e uma série de outras coisas. Sempre tem os seus requisitos. Agora, quando você pensa no céu, que tipo de pessoas Deus está procurando quando Ele se prepara para povoar, para encher de gente o céu? Que tipo de gente, que tipo de pessoa Deus está procurando? Será que no céu tem uma comissão de admissão que fica avaliando os candidatos? Quais as qualificações essa comissão vai procurar nessas pessoas? A verdade é que a comissão de Deus é diferente de qualquer coisa que nós já consideramos nesse mundo aqui. Exatamente porque Isaías nos lembra de que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Isaías 55, 8. Mas que tipo de pessoas Deus escolhe para a sua família? Que tipo de gente Deus escolhe para se unir à família dele? Paulo responde: Deus escolhe aqueles que não têm nada do que se gloriar diante dele. Deus não está olhando o currículo, Deus não está olhando a experiência, as notas, mas Deus está buscando gente, pessoas que não têm do que se gloriar diante dele. Que tipo de pessoa Deus escolhe para fazer parte da família dele? Essencialmente, Deus escolhe aqueles que não têm nada do que se gloriar diante dele. Provérbios menciona isso de outra maneira. Deus resiste aos soberbos
e mais dá graça aos humildes. Nesse texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 1, versículo 26 até 31, Paulo meio que puxa o nosso tapete e vira o nosso pensamento de cabeça para baixo. Porque é exatamente o contrário do que nós pensamos. É exatamente o contrário do que nós imaginamos. Primeiro, ele diz que a escolha de Deus rejeita a glória pessoal. A escolha de Deus rejeita qualquer glória, qualquer exaltação pessoal diante dele. O que Paulo vai falar é algo intenso, algo profundo, verdades duras. Por isso que ele começa dizendo: irmãos, uma forma de acalmar o que ele está querendo dizer. E o que ele pede? Ele pede que eles pensem, que eles considerem, reparem, pensem no chamado deles. Para um pouquinho e pense no chamado de vocês. Porque o propósito de Deus através da cruz é anular a sabedoria humana. Colocou na lona qualquer sabedoria humana. E agora ele está pedindo: olha para vocês, prestem atenção no exemplo de vocês, pensem, reparem, considerem um pouco. Paulo faz com que eles voltem às raízes espirituais deles, quando eles eram nada, não eram salvos. E essa, na carta aos Coríntios, é a primeira vez que aparece um imperativo, uma ordem: reparai, pense, considere, dependendo da versão que você tem aí. Portanto, ele é um versículo chave na carta de Paulo, porque frequentemente ele vai fazer esse apelo para que esses irmãos da igreja de Corinto fizessem exatamente esse tipo de pensamento, de consideração. E o que Paulo quer que eles considerem? O chamado deles. E a palavra chamado, como nós já fizemos referência, e essa palavra apareceu muito no início do capítulo, ela se refere à sua posição em Cristo no mundo. Ela se refere àquilo que você é em Cristo perante o mundo. Você é chamado. E a prova do seu chamado, a evidência do seu chamado, é o fato de que você crê em Cristo. E esse é um tema chamado, é muito importante nos escritos de Paulo. E nessa carta já apareceu pelo menos 4 vezes a palavra chamado. Então Paulo está dizendo: olha, para você se tornar um cristão, você respondeu ao chamado de Deus. Ou seja, ninguém se torna cristão sem que antes tenha sido chamado por Deus. O fato de você crer em Cristo, o fato de você estar em Cristo, é porque você atendeu ao chamado de Deus. Para Paulo, nós somos chamados. Deus nos chamou. Deus nos separou do mundo para Ele, com um propósito definido de usar a nossa vida para a glória dEle. Então, se você é um crente em Jesus Cristo, se você se confessa crente em Cristo, você é uma pessoa chamada. Em algum momento da sua história, você respondeu ao chamado de Deus. Mas isso não é a coisa difícil que Paulo quer dizer para esses irmãos, para quem ele dirige dessa maneira gentil. Paulo está dizendo que não havia muitos sábios, segundo a carne, não havia muitos poderosos e nem muitos nobres lá na igreja. Olha só, Paulo está chamando aqueles irmãos a uma reflexão que os levasse a uma conclusão negativa a respeito de si. Enquanto você frequentemente vê e as pessoas buscando
mensagens que exaltam o seu ego, a sua personalidade, a sua habilidade, a sua criatividade, Paulo vai o contrário. Ele diz assim: olha, vocês foram chamados, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. É verdade que Paulo está dizendo que não tinha ninguém, mas ele está dizendo que eram pouquíssimas pessoas. Aqueles irmãos ali não eram academicamente a elite, sábios, não eram sábios de acordo com o padrão do mundo. Alguns até pertenciam a uma classe de pessoas educadas formalmente, mas Paulo diz, não era a maioria. Olha aí para vocês, não eram os influentes políticos, a ideia dos poderosos aqui, né? Poderoso reflete um tipo de classe dominante dentro de uma sociedade, e alguns da igreja não eram, pelo menos a maioria não era esse tipo de gente politicamente poderosa, gente influenciadora, gente grande, famosa. Também não eram de famílias abastadas, nobres. Poucos tinham o que o mundo chama de boa educação. A maioria da igreja era daquela classe mais baixa, escravos. Ele está dizendo, olha para vocês. Vocês sabem que tipo de pessoas vocês eram quando Deus chamou das trevas para a luz, para a salvação? Vocês têm consciência disso? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Quem eu era? Onde eu estava? O que eu estava fazendo quando Deus me chamou para crer em Cristo? Onde? Quando? Sabem que Ele não os aceitou como seus filhos porque vocês eram brilhantes? Porque vocês eram ricos? Porque vocês eram poderosos? A realidade de posição, riqueza e influência pode ser obstáculo para algumas pessoas, porque essas categorias podem iludir as pessoas e elas não enxergarem a necessidade que elas têm de salvação em Cristo. Elas podem se abraçar se segurarem nisso, riqueza, posição e etc. Mas Paulo está dizendo aqui, olha aqui o espelho, tem um espelho aqui, dê uma boa olhada. O que você enxerga? O que você vê? O que vocês estão vendo aqui? Se fossem honestos, eles não viam coisas impressionantes, eles não ficavam impactados. E há uma mensagem importante aqui, irmãos. Deus prefere perdedores quando chama pessoas. Deus prefere os fracos em detrimento dos fortes, os esquecidos ao invés dos famosos, os ninguéms aos alguém. Paulo está dizendo, pensa nisso, olha para o espelho, veja, o que é que você enxerga quando Deus chamou você? Paulo disse, olha, vocês não eram nada, vocês não tinham nada para oferecer. Na verdade, Deus povoa, vamos assim dizer, a sua igreja, a sua família, com os rejeitados do mundo, com os desprezados, não valorizados pelo mundo. Agora, é verdade, ele pincela com algumas pessoas poderosas, algumas pessoas nobres, dentro do contexto cristão, sim, mas não é a maioria. Ele ama salvar os incultos, os tolos, os viciados, os quebrados e quebrantados, os abatidos, os presos, os rejeitados, os desprezados. Ou seja, Deus é
especialista em salvar aqueles que o mundo considera como sendo nada. É isso que Paulo está falando. Irmãos, olhe para vocês. Os coríntios, eles se orgulhavam de algumas coisas. E isso os levou a uma divisão, a preferência de pregadores, de líderes. Paulo diz, não, Deus escolheu a cruz para anular todo tipo de soberba. E Deus nos chama, presta atenção no tipo de gente que Deus chama. Presta atenção no tipo de gente que está servindo a Deus, que está seguindo a Deus. Olhe para a história de vocês. Tem nobres aí? Tem, mas são poucos. Tem os eruditos? Sim, mas são poucos. Tem poderosos? Tem, mas são poucos. Olhem para o que vocês são, olhem no espelho. A gente pergunta, bem, se Deus escolhe os desfavorecidos, há algum lugar para os famosos, os ricos e brilhantes na família de Deus? Sim. 1:26 não está dizendo nenhum de vocês era sábio, influente ou nobre, mas alguns eram, mas poucos. Graças a Deus pelos atletas famosos que confessam Cristo como Senhor, por músicos, atores, políticos, não sei se político tem, mas deve ter, influentes, nobres, né? Algumas dessas pessoas que são cristãos. A palavra de Deus diz, não devemos esperar que a igreja encha desse tipo de gente. Por quê? Porque Deus ama escolher quem não tem nada, quem não é nada. Deus é especialista nisso, sabe? Paulo está dizendo exatamente isso. E às vezes o povo evangélico, quando vê um famoso, basta falar a palavra Jesus, aí já quer entrevista. Se o cara mencionar o nome de Deus, já é cristão, pode lá na igreja falar, pode. Não, ele falou, ele sussurrou, eu ouvi bem baixinho, ele falou, Deus é nosso. E às vezes é um pessoal que tem um discurso parecido e uma vida totalmente nada a ver com o evangelho. E no nosso país, numa época em que o evangelho ficou meio popular, tem resistência, tem rejeição, mas também tem muita aceitação em alguns contextos. Mas Paulo está dizendo, olha, graças a Deus que algumas dessas pessoas fazem parte da igreja de vocês, mas não é a maioria. Não se engane em pensar que a igreja vai estar cheia dessas pessoas. E às vezes a gente fica pensando que Deus precisa delas para trazer outros a Cristo. Se fulano se converter, vai mudar isso aqui. Se fulano, eita, Deus não precisa disso. Deus tem os métodos dele. E ele é especialista em chamar os ninguém para fazê-los alguém. Você esqueceu do seu chamado? A memória pode ser uma bênção, pode ser também uma maldição, mas nesse caso pode ser uma bênção na vida espiritual. É muito saudável você lembrar como era a sua vida antes de conhecer Jesus. Lembrar de onde tudo começou. Esse exercício vai fazer você apreciar mais e mais a graça de Deus. E você vai louvá-lo por você ter chegado até aqui, pelo que Ele fez na sua vida. Eu não sei se você já fez esse exercício. Se eu não tivesse conhecido a Cristo, onde eu estaria? Isso é difícil. Mas quando eu visito a minha cidade lá em Minas, eu fico encontrando as pessoas antigas. E fulano? E aqui aquele? Gente boa. Cara, cada história, cada final triste, cada tragédia, eu fico pensando, podia ser eu. Eu podia estar nessa lista, eu podia estar nesse grupo. Era a minha vida, era o meu mundo, era o que eu conhecia, era o que eu vivia.
mas a graça de Deus. Pensa onde você estava quando Deus trouxe você. Pode ser uma questão existencial. Eu já vi gente dizer, olha, eu estava numa situação tão terrível que eu estava perto de dar cabo à minha própria vida. Quando eu conheci o Evangelho, quando Deus me chamou. Deus chamou você. Pense no seu chamado e você vai valorizar, você vai apreciar a grandeza da graça de Deus na sua vida. Você se lembra de onde você veio? Você se lembra do que você estava fazendo? Deus escolhe aqueles que não têm nada de que se gloriar diante dele. Deus chama pessoas que não têm nada para oferecer, nada do que se gloriar diante dele. Agora que Paulo lembrou aqueles irmãos do que eles eram, ele continua falando sobre quem eram. Do versículo 27 da nossa leitura até o 29, Paulo faz uma transição, fazendo um contraste aqui, não é? Quando ele diz, na versão atualizada, pelo contrário, mas numa outra, ele diz, mas, ele vai contrastar com o que ele estava falando. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 3 vezes nesses versículos que nós lemos, Deus escolheu. Você percebe que Deus é o protagonista dessa ação aqui. Essa é a doutrina da escolha soberana de Deus, ou, como é chamada a doutrina bíblica da eleição, que alguns, infelizmente, não gostam, não conseguem entender, mas esquecem de que está revelada nas Escrituras. Irmãos, e estas palavras que nós lemos aqui, sobre Deus escolheu, elas significam exatamente o que parece significar. Não tem nada extraordinário por trás aqui. Se nós temos algum problema com essa doutrina, o problema não está nas palavras aqui. O problema não está no texto grego, no texto em português, mas na nossa perspectiva aqui. Podemos não gostar da ideia de que Deus escolhe quem Ele quer salvar. Mas é exatamente isso que o texto diz. Independente se eu goste ou se eu não gosto. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Não há filhos, conforme as Escrituras, que não seja por adoção. Não existem filhos naturais de Deus. Todos são filhos adotivos. Deus nos escolheu. E a Bíblia diz que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Ou seja, somos filhos por escolha, não nossa, mas dele. Escolha do Senhor. Não foi por acidente, não foi por acaso, não foi porque eu me interessei, não foi porque eu sou diferente dos outros, não foi porque eu fiz a escolha, mas Ele me chamou, Ele me escolheu. Eu não tinha nada, absolutamente nada, para oferecer a Ele. Em última análise, não nos tornamos cristãos
por causa de uma suposta decisão que tomamos em algum momento da nossa história. Em vez disso, até mesmo a parte inicial de nos tornarmos crentes em Cristo veio como resultado do chamado de Deus na minha vida. Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Eu não sei se você já viu ou teve essa fase da sua vida. Às vezes no bairro que você morava, na cidade que você morava, tinha umas festas gigantes. Festas só de gente bacana. Você não foi convidado, mas se você era um menino, você estava doido para furar a fila e entrar de penetra lá. Aí você só ouvia, só gente grande na festa. Gente bonita, gente importante, gente com segurança. E geralmente tinha um pessoal fora para impedir de entrar quem não foi convidado. Se você não tinha convite, um pessoal segurando a onda aí para não ter penetra na festa. Contratava um bom espaço, boa comida, uma boa equipe de segurança para afastar os indesejados daquele momento lá. Somente a turma pop importante entra. É assim que o mundo faz. Agora vou contar uma coisa para você. Na festa do Senhor, na festa de Deus, é diferente. Ele escolhe uma turma que não é importante, uma turma que não é poderosa, uma turma que não tem nada, uma turma que chega de mãos vazias. Pecadores que nem olham para o céu, cabeça baixa, bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem nada para oferecer, mas tu podes mudar minha vida. Tem misericórdia de mim. Tem nada para te impressionar. Não tem nada para atrair o seu cuidado. Tem misericórdia de mim. A festa do Deus é povão. Às vezes a gente fica com preconceito, né? Aqui e acolá, Deus diz: ei, a minha festa vem todo mundo que eu chamei. E eu escolhi todo tipo de gente, especialmente aqueles que são desprezados, rejeitados, que aos olhos do mundo nada são. Eu chamei essa turma. Eu fico à vontade aqui. Eu estou nessa leva aí. Nada para oferecer a Deus. As obras, trapos de imundícia. Isaías diz que as nossas obras diante de Deus, trapos de imundícia. E trapos de imundícia ali, permita-me lembrar disso. Uma pessoa comprava uma túnica para ele ir nos melhores lugares. Depois, aquela túnica já não era tão boa, ele usava para trabalhar. E finalmente, depois de bastante usada, ele usava só dentro de casa. E por fim, aquilo era tirado panos. E uma parte daqueles panos era usada para a higiene no período das regras das mulheres. E podia ser jogado fora. Aí Isaías pega essa imagem e diz: as nossas obras são trapos de imundícia. Nada. Não temos absolutamente nada do que nos orgulharmos diante do chamado que o Senhor fez por nós. Deus escolhe pessoas que ninguém convidaria para a festa. Deus convida, chama aqueles que seriam excluídos. Deus faz isso para inverter os valores do mundo, para mostrar a loucura do mundo e a sua sabedoria, para mostrar a sua grandeza. Envergonha os sábios, envergonha os fortes e reduz a nada. Por que faz isso? Para que ninguém possa se orgulhar diante dele. Porque tem uma coisa que Deus não compartilha com ninguém: é a obra da salvação, é a sua glória. Isaías 42:8.
Deus não divide a glória com ninguém, nem um pouquinho. Aí talvez falando disso para alguém, a pessoa diz assim: mas eu não tenho nenhuma participaçãozinha assim? Nada. A glória da salvação é toda exclusiva de Deus. Deus chamou, Deus escolheu para a glória dele. Deus faz diferente. Deus trabalha assim. Deus envergonha os sábios e os fortes. Ele usou umas trombetas de chifres desafinadas para derrubar as muralhas de Jericó, por exemplo. Reduziu o exército de Gideão de 32 mil pessoas para 300. Sangar, um dos juízes, usou uma aguilhada de boi para derrotar os filisteus. Sansão, uma queixada de jumento. Olha aí, que ninguém dava valor. Dominou um exército inteiro. Jesus usou peixes e pães, o lanche de um menino, para alimentar uma multidão. Deus usa coisas não influentes, não fortes, para envergonhar os fortes. Deus faz esse tipo de milagre para que ninguém leve o crédito diante dele. Deus quer que reconheçamos que não temos nada do que nos gloriar diante dele. Não temos nada que impressione a Deus. Deus, a escolha de Deus, rejeita toda glória pessoal. Mas a escolha de Deus tem outro lado. Exige a exaltação de Jesus. Versículo 30, Paulo escreveu: é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo. Se alguém tinha dúvida. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Você percebeu aí a ênfase da leitura? Versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo. Na versão NVI diz, por iniciativa dele. A ênfase aqui é que esta obra teve iniciativa em Deus. Ele começou, ele é o protagonista aqui. E qual obra? A obra de que você está em Cristo Jesus. Ele é tanto a fonte quanto a causa de nós estarmos em Cristo. E a Bíblia usa essa descrição. O crente é alguém que está em Cristo. Alguns anos atrás eu ouvi um testemunho de um ex-padre irlandês que trabalhava na América Central, e ele foi fazer um trabalho na paróquia dele e ele caiu, machucou e ficou internado. E ele sintonizava o rádio e ele ouvia pregadores da Inglaterra, da Austrália, dos Estados Unidos, e ele escrevia: o que eu faço para experimentar a salvação em Cristo? Aí os pregadores escreviam: aceita Cristo. Mas ele como católico, ele disse: eu aceito todo domingo o sacrifício de Cristo na cruz. E isso não ajudou nada. Angustiado, foi estudar a Bíblia. E aí ele começou a anotar no livro de Efésios a expressão em Cristo. Em Cristo. Ele é um padre erudito. Inclusive a Fiel tem um livro que são testemunhos de 10 padres. Um dos testemunhos é o dele. Mas também tem um áudio na conferência, né? E aí ele disse que foi estudar, foi aí que ele entendeu o Evangelho. É estar em Cristo. E como é que eu estou em Cristo? Por obra de Deus. Deus me chamou. Deus me escolheu para fazer parte. É uma nova posição
em Cristo. E Deus nos enxerga, pelo fato de estarmos em Cristo, como parte do seu Filho. E essa é uma das razões pelas quais o crente não perde a sua salvação. Ele foi unido a Cristo. Ele está em Cristo. Ele não pode perder, porque Deus o uniu a Cristo. E ele só é salvo porque ele está em Cristo. Ele é um com Cristo. Por iniciativa dele é que vocês estão em Cristo. Paulo explica todos os versículos anteriores aqui. Se as coisas que não eram se tornaram alguma coisa, foi por causa de Deus. Se você não estava em Cristo e agora você está em Cristo, foi por iniciativa de Deus. Foi Ele e não você. É por causa dele. E assim a cruz se torna a manifestação da sabedoria de Deus. Se refere ao plano eterno de Deus para a salvação do pecador. Agora, em Cristo, os crentes recebem a sabedoria da cruz e os benefícios dessa realidade. E ele tem uma posição diante de Deus: justiça, limpeza moral, santidade e resgate da escravidão, ou seja, redenção. Esta é a sabedoria de Deus em Cristo. Nós recebemos a justiça de Deus. Deus que é justo, que não pode variar em sua retidão, em sua natureza. E quando nós confiamos em seu Filho, o Senhor Jesus, o que é que Ele faz? Ele compartilha conosco a justiça do Filho. Deus nos justifica por meio de Jesus. E nós nos tornamos justificados com Ele. E o Espírito confirma isso em nosso coração. Continuamos pecadores, mas justos diante de Deus. Recebemos a santificação de Deus. Nós fomos separados do mundo e feitos santos. Isso tanto é uma posição em Cristo como é um processo na prática de santificação. Nesse caso, é a manifestação do caráter de Cristo que foi colocado em nós. Santificação é você se identificar com Cristo. O caráter de Cristo passa a ser revelado em nós mais e mais, na medida em que nós nos relacionamos com Ele. Mas Paulo diz também que nós recebemos a redenção de Deus. Significa comprar algo de volta. Deus, por meio de Cristo, nos comprou do poder do mundo, do pecado. E por causa da obra redentora de Cristo na cruz, nós temos vida. Ou seja, Deus escolhe aqueles que não têm nada do que se gloriar diante dele. Então, por causa dele, há uma maneira correta de se gloriar. No versículo 31, Paulo diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É a única maneira, é exaltar a pessoa de Jesus. Nós não nos gloriamos naquilo que nós fizemos, mas naquilo que Cristo fez, no Senhor. E Paulo está citando aqui o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 4. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Ou seja, as três categorias que Paulo mencionou no versículo 26. Então Paulo estudava as Escrituras, e ele está citando as Escrituras aqui. Em Jeremias, nós não vamos lá, mas no versículo 23, o Senhor é chamado de Javé, ou Jeová. Mas aqui no 31, é Cristo, é Jesus. Ele está dizendo, olha, podemos nos gloriar unicamente
em Cristo. Portanto, que a nossa glória não esteja no que fazemos para Cristo, mas no que Cristo fez por nós. Que a nossa glória esteja no que Jesus Cristo fez por nós e não naquilo que nós fazemos. Irmãos, na salvação, na sua salvação, nós não contribuímos com nada. Para dizer com nada, só com o pecado, que na verdade torna evidente a nossa necessidade de salvação. Deus faz tudo, escolhe quem lhe agrada, quem Ele quer, conforme os teus desígnios, conforme o propósito dEle. E por isso Ele escolhe aqueles que o mundo ignora. E Ele faz isso para quê? Para se revelar, para se mostrar como a única fonte da nossa salvação. Não tem igreja, não tem obras, é Cristo, a obra de Cristo, e ponto final. Aí talvez você diz assim, mas essa mensagem é meio, bota a gente para baixo, né? Escolher os loucos, os tolos, e eu estou nesse balaio aí, não tem nada assim para animar a gente, não? Embora eu tenha sido escolhido de Deus, incluído no plano dele, talvez você esteja dizendo, eu estou me sentindo um ninguém. Independente do que você sente ou não, o fato o importante você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Se você se sente fraco, mediano, tolo, não se desespere, Deus vai usar você assim. Ele usa aquelas coisas que são fracas para envergonhar as fortes. Você acha que está difícil para você? Pense em Noé. 120 anos construindo uma arca e pregando. 120 anos e nenhum convertido. Noé não podia pensar, rapaz, eu sou bom na palavra, rapaz, olha só. O tanto de gente não pôde nem se orgulhar. Mas Deus usou Noé. Abraão, usado por Deus, mas quis compartilhar a esposa com outro homem 2 vezes para se poupar. Fraco. E Deus usou. José, de uma família disfuncional, um monte de gente doida, os irmãos perseguidores, invejosos, não gostavam das coisas que Deus revelava, quiseram matar o homem e vendeu ele. E se você pegar o currículo de José, a folha corrida, sabe o que você encontra lá? Preso. Não sei qual é o código. Tem um 71, acusado, preso. José. Moisés, chamado de humilde e manso, mas gaguejava que só na hora de falar. Péssimo comunicador. Ruim. E não só isso, assassino, matou um homem. Elias, fraco, propenso à depressão. Jezabel diz, amanhã, se nessa hora tiver morto, não tem rei Israel. Coitado de mim. Senhor, por que o Senhor, só eu? Me mata, quero morrer. Deus usou. Entrou em colapso sob pressão. Jeremias, totalmente instável. Alarmado, exagerado, negativo. Sempre lamentando, escreveu um livro. Lamentações de Jeremias. Morreu, mas Deus usou. Davi, um caso com a esposa do seu vizinho, planejou a morte do marido dela para evitar uma acusação, ser poupado. Deus usou. Oséias, coitado, casou com uma mulher que se tornou prostituta. Pedro, pescador agressivo, temperamental, negou Jesus. Deus usou esse pessoal. Sabe por quê, irmãos? Pessoas comuns de fé em Cristo podem fazer coisas extraordinárias para Deus,
se eliminarem o orgulho pessoal e exaltarem Cristo. Sabe por quê? Porque Deus escolhe aqueles que não têm nada do que se gloriar, a não ser a pessoa e obra de Cristo. Exalte o nome de Deus. Você foi escolhido para a glória dele. Honestamente, éramos nada, independente do berço. E Deus nos uniu à pessoa de Cristo. Deus nos chamou para louvor da glória dele. Somos instrumentos da glória de Jesus. Paulo disse, aqui está o lugar que você deve se gloriar, em Cristo. Está se achando muita coisa? Olhe para o seu chamado. Olhe no espelho. Veja quem você era. E o que você poderia ser se você não tivesse sido chamado por Cristo. Não canse de exaltar a obra de Deus na sua vida. E reconheça que nós não temos nada para oferecer, a não ser, Senhor, ser propício a mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não permita que eu pereça. Tenha misericórdia de mim. Exalte o Deus que nos chamou, o Deus que te escolheu para a glória dele.